Sr. Presidente, eu queria, em nome do Grupo Parlamentar Os Verdes, saudar a Sra. Ministra e os Srs. Secretários de Estado. E queria começar por dizer que eu, ao contrário de outros senhores deputados, julgo que a Sra. Ministra já foi muito clara sobre as declarações infelizes do Sr. Ministro da Economia, que secundariza nitidamente as matérias ambientais em prol de um crescimento naquilo que é muito caro a este Governo, que é de acordo com aquela lógica do custo que custar. Eu julgo que a Sra. Ministra condenou claramente as expressões, a expressão infeliz do Sr. Ministro da Economia, mas o que eu temo é que a Sra. Ministra condene no discurso, mas não condene na prática. E digo isto porque eu tenho estado a ouvi-la e tenho estado aqui a lembrar-me de alguns processos extraordinariamente preocupantes que estão a acontecer, que a gente pode ter tendência a ver como de uma forma isolada e que talvez seja necessário começar a ver de uma forma mais global e mais conjunta. Porque este Governo, agora também na área do ambiente, a pretexto da desburocratização e da simplificação de processos, está a desenquadrar uma série de estatutos e de instrumentos necessários à valorização ambiental que, promovendo o desenquadramento legal, acabam por promover também fragilização na prática. Já aqui foram falados de alguns, a questão da Reserva Ecológica Nacional, aquilo que ainda há de vir em termos de avaliação de impacto ambiental, da alteração do regime, ou daquele regime que eu espero que esteja bem guardado numa gaveta de arborização e rearborização, e por aí fora. Mas, e depois talvez seja por isso que nós possamos então compreender porque é que a lei de bases, a proposta de lei de bases apresentada pelo Governo é tão simplista quanto é, porque se calhar é essa mesmo a intenção. Mas a justificação não é aquela que foi dada, porque os senhores estão a esvaziar, entretanto, outros campos ao nível legislativo, que se torna a coisa ainda mais simplista e mais desenquadradora. Bom, mas eu lamento muito ter que pegar aqui na legislação e dizer à Sra. Ministra que, lamentavelmente, a Sra. Ministra do Ambiente de Portugal não conhece o regime da REN, da Reserva Ecológica Nacional. A Reserva Ecológica Nacional não se resume àquilo que a Sra. Ministra quer. A Reserva Ecológica Nacional foi criada em 1983 e eu só vou ler o artigo 1º, que diz o seguinte: é instituída a Reserva Ecológica Nacional que integra todas as áreas indispensáveis à estabilidade ecológica do meio e à utilização racional dos recursos naturais, tendo em vista o correto ordenamento do território. E a Sra. Ministra diz-me assim, mas em 83 não havia nenhuma legislação ambiental, a União Europeia dotou-nos de uma legislação, só um bocadinho, Sr. Deputado, de uma legislação brutal e, portanto, isso alterou-se tudo. Bom, eu já pensando que a Sra. Ministra me vai responder isso, vou pegar no regime de revisão de 1990, que diz assim: a REN, vou abreviar, constitui uma estrutura biofísica básica e diversificada que, através do condicionamento à utilização de áreas com características ecológicas específicas, garante a proteção de ecossistemas e a permanência e intensificação dos processos biológicos indispensáveis ao enquadramento equilibrado das atividades humanas. Mas já pensando que a Sra. Ministra me dizia assim, mas ainda só havia alguma legislação europeia, porque depois de 90 foram carradas de diplomas. Então vou ao regime de 2008, a alteração do regime da REN, e vejo uma coisa ainda mais gravosa relativamente àquilo que a Sra. Ministra disse. Diz assim, agora não já no artigo 1º, no artigo 2º diz assim: a REN é uma estrutura biofísica que integra o conjunto das áreas que, pelo valor e sensibilidade ecológicos ou pela exposição e suscetibilidade perante os riscos naturais, portanto não é só isto, são objeto de proteção especial. E depois deixo um bocadinho e vou à linha C do número 3 e vejo assim que um dos objetivos da REN é contribuir para a conectividade e a coerência ecológica da rede fundamental de conservação da natureza. Ou seja, acabando com a REN, o que a Sra. Ministra quer fazer é acabar com esta componente da conectividade da conservação da natureza, ou seja, com este corredor ecológico, com esta continuidade da preservação ambiental, porque a conservação da natureza não pode ser vista como barreiras ou fronteiras, como é que se diz, agora falha-me a palavra, completamente sólidas, estanques, não é? Portanto, há uma conectividade, há uma exteriorização àquele espaço
que mantém valores ecológicos extraordinariamente importantes, que é importante preservar, e é com isso que a Sra. Ministra quer acabar. Portanto, eu aconselhava, sinceramente, a equipa do Ministério do Ambiente a estudar melhor o regime da REN, antes de andar a dizer publicamente que quer acabar com ele. Porque sabe o que é que isso pode significar, Sra. Ministra? Pode significar que aquilo que ainda hoje é passível ou é necessário que tenha um processo de autorização e, portanto, avaliação por trás, passe pura e simplesmente a ficar sujeito a uma informação. E isto é o descalabro total. E, portanto, eu quero pedir cuidado à Sra. Ministra relativamente àquilo que diz sobre a REN e, fundamentalmente, àquilo que vão fazer sobre a REN. Não há nenhum problema que os outros países não tenham REN. Isso não é argumento para nada. A nossa especificidade é a nossa especificidade. A nossa forma de tratar os nossos recursos é a nossa forma de tratar os nossos recursos. A outra questão que eu queria colocar à Sra. Ministra prende-se com a questão do amianto. A Sra. Ministra, da última vez, na altura do Orçamento de Estado que lhe colocámos a questão, disse, e reafirmou agora aqui também, que a matéria está delegada para o Grupo para os Assuntos do Território. Quem é que tutela este grupo, Sra. Ministra? É porque a Sra. Ministra agora já não tem nada a ver com a questão. Quer dizer, no início da legislatura, nós questionamos... Pois, quem é que tutela? No início da legislatura, nós questionámos o Governo andou assim um bocadinho às aranhas, sem saber exatamente a quem competia esta matéria do amianto. Chegou à conclusão que era o Ministério do Ambiente. E a Sra. Ministra agora diz assim, está no grupo para os assuntos do território, agora mais do que isso não posso fazer. Oh, Sra. Ministra, no mínimo que vá dando uma olhada pelo grupo de assuntos do território. Pois, Sra. Ministra, mas é assim, isto tem urgência. Ainda no outro dia estive numa reunião no INSA, no Instituto Ricardo Jorge, e de facto a preocupação é grande relativamente a esta matéria, e o nosso pedido é que não descurem esta questão, porque se trata de facto aqui de uma matéria de saúde pública. Eu costumo dizer, se o amianto fosse daquelas coisas que as pessoas inalassem as partículas de amianto e caíssem para o lado, estava resolvida há muito tempo. Como não é, como o malefício da coisa só se detecta 30 a 40 anos depois, e como depois não há aquela relação causa e efeito direto, os governantes vão lavando as mãos, mas não pode ser, Sra. Ministra. Eu acho que tem que se dar uma prioridade a esta matéria relevante. Outra questão que eu gostava de saber tem a ver com os resíduos perigosos de São Pedro da Cova. Eu gostava de saber se os resíduos estão todos retirados. E gostava de saber se houve monitorização das águas subterrâneas na zona de aterro de resíduos perigosos e nas escombreiras das antigas minas de São Pedro da Cova. E a informação que eu tenho é que não houve monitorização absolutamente nenhuma e que a resposta, designadamente do Ministério do Ambiente, foi que a verba do Fundo de Proteção de Recursos Hídricos, que vai financiar, só estará disponível após a consolidação do orçamento da nova Agência Portuguesa do Ambiente, que eu acho uma resposta completamente sem sentido, mas a Sra. Ministra, por favor, ponha-nos a par desta matéria. Por último, eu gostava de dizer que fiquei perfeitamente abismada com o PowerPoint que a Sra. Ministra apresentou. Portanto, a Sra. Ministra, por favor, não venha dizer que 50 anos de concessão não é uma privatização. A Sra. Ministra quer entregar aos privados, por 5 décadas, a gestão da água em Portugal. E eu gostava de saber a convergência tarifária, qual é a bitola para esta convergência tarifária? Ou seja, há de ser sempre um máximo, não é, Sra. Ministra? Há de ser a bitola para todo o território nacional. E eu quero saber quem é que vai pagar os lucros aos privados. Os privados legitimamente querem lucro, é para isso que entram nos negócios. E no setor da água, eu estou a falar de lucros, quero saber quem é que vai pagar os lucros aos privados. No setor da água também o querem. Quem é que vai pagar os lucros aos privados? São os consumidores ou são os contribuintes? É a única coisa que eu quero saber, porque é onde ser as pessoas. E mesmo para finalizar, dado que o Sr. Presidente ainda não me mandou calar, vou aproveitar os próximos segundos, só um bocadinho. Mas a eficiência muito rápido. Oh, Sra. Deputada, não é para entrar em diálogo. Muito rapidamente, senão muito rapidamente, termina. Eu quero só dizer que ver DOA como um sucesso é muito mau, Sra. Ministra. Ou seja, tal como a Sra. Ministra disse, deixar 85% das emissões de fora, permitir que os Estados Unidos da América tenham arrastado tantos outros países para fora de Kyoto, é um descalabro total. E a meta de 2015 para a elaboração de um acordo para a sua entrada em vigor a 2020 não é de Doha, já vinha da África do Sul. E, portanto, Doha foi um autêntico descalabro na nossa perspectiva. Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Ministra, tenha